Na nossa peregrinação, na nossa caminhada neste mundo, muitas vezes por não sabermos para onde estamos indo ou por não sabermos como chegar onde a gente precisa chegar, a gente corre o risco de entrar por atalhos e nos esquecermos que um só é o caminho. Tá começando 3 atalhos e um caminho. Sejam muito bem-vindos, eu sou Eli Cardoso e neste mês de setembro nós vamos trazer para vocês aqui um conteúdo que fala muito ao meu coração. Neste mês em que nós somos chamados a rezar e não somente nós que estamos na igreja, mas o mundo todo se volta para uma questão muito delicada, que é a questão do suicídio. Então, se vive, o Setembro Amarelo. E fazendo uma comparação, um paralelo com uma série que você provavelmente já ouviu falar, ou já assistiu, ou já leu o livro, porque eu acho que nasceu o primeiro livro, depois a série, dos 13 porquês, não é? Em que a personagem principal, ela acaba cometendo suicídio e ela vai elencando ali possíveis culpados pela decisão que ela tomou. Eu, ao contrário, quero trazer para vocês 3 atalhos e um caminho, mostrando que muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada, porque como quando a gente está indo para algum lugar em que a gente quer muito chegar, uma festa em que a gente quer chegar, mas a gente não sabe, nunca foi àquele lugar, não sabe como chegar lá. E às vezes a gente pode perguntar para alguém que já tenha ido e essa pessoa pode nos ensinar, ou a gente pode pegar um GPS. Mas às vezes a gente pode pegar um GPS que está meio desatualizado, então ele não... alguma rua virou contramão, ou enfim, construíram algumas coisas ali e aquele já não é um bom caminho para a gente fazer. E às vezes esse GPS desatualizado também nos dá atalhos. E muitas vezes esses atalhos, eles são perigosos e podem nos levar não somente a não chegar onde a gente quer chegar, mas como também a gente pode acabar se envolvendo em algum acidente. E isso também acontece conosco, porque São João Paulo II, ele nos presenteou com 129 catequeses do amor humano, que ficou conhecido como a teologia do corpo, em que ele nos diz que nós somos um ser na unitotalidade, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E muitas vezes a gente se perde nesse caminho pela felicidade, que é essa festa, esse lugar onde a gente quer chegar, que é o céu, e a gente acaba indo por atalhos, e a gente se esquece de que só existe um caminho. A nossa primeira vocação é a vocação à vida. Porque se a gente não exerce essa nossa vocação primeira, a gente não vai conseguir exercer qualquer outra vocação, qualquer outro ministério, qualquer outro chamado. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas muitas vezes parece que fica pesado demais a gente levar essa nossa primeira vocação, a vocação à vida. E a gente acaba correndo esse risco de sucumbir, de desistir e pior, de querer achar culpados para justificar uma decisão que foi nossa. A personagem lá do livro, ela tomou uma decisão muito forte, só que ela tomou essa decisão e ela fez isso baseado nas suas experiências com o outro. Nós nascemos, fomos criados para nos relacionar. Porém, quando a gente não está exercendo na plenitude tudo que a gente é chamado a cuidar, da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito, a gente acaba se entregando, se doando fragmentadamente para os outros. A gente acaba doando parte do nosso ser, muitas vezes doente, muitas vezes
com questões e esperando que o outro não só nos complete, nos complemente, porque isso seria saudável, mas que o outro nos justifique. E isso cabe a nós, a nossa decisão, por mais que os outros possam fazer por nós, ou possam nos magoar, ou possam nos marcar, a decisão final que a gente toma com a nossa vida, o que fazer com ela, cabe a nós. Nem mesmo Deus pode decidir por nós, Ele pode nos dar a direção, porque Ele é a direção, nós nascemos dEle e para Ele voltaremos, Ele é o nosso sentido, mas antes da gente falar dele, que é o caminho, a gente precisa falar dos atalhos. Eu já caí em muitos atalhos e sei as consequências que eles nos trazem. Quando a gente cuida excessivamente de uma só parte de nós e a gente se esquece que nós somos um todo. Nosso corpo diz de nós, mas a nossa alma diz de nós e o nosso espírito diz de nós. Quando a gente cuida somente de uma área e a gente esquece das outras, isso vira um atalho perigoso que pode nos levar a sucumbir e a pensar em desistir. Eu tô aqui, não é uma caixa, mas não tem ração aqui dentro, viu? Eu não comi ração. Gente, olha só. Os cuidados excessivos com o meu corpo, que sim, é imagem, semelhança de Deus, mas quando a gente cuida somente dele, a gente não se preocupa com as outras partes do nosso ser, a gente corre esse risco aqui, ó. Eu não aceitava o meu corpo, eu sempre me achei muito gorda e por conta desse cuidado excessivo, eu saí adquirindo tudo quanto era cinta modeladora para esconder a minha essência, para esconder como o meu biotipo, né? Como eu fui pensada, como a minha genética fez com que eu viesse ao mundo, né? Um pouco mais, com uma estrutura corporal um pouco mais forte. Claro, é importante a gente cuidar do nosso corpo, mas não só dele, e não dele por ele mesmo. O nosso corpo não pode ser o fim último da nossa felicidade, senão a gente tá pegando um atalho e esquece para onde a gente está querendo ir, que é para o céu. A gente quer chegar ao céu, a gente quer ser feliz, mas será que só ter um corpo bonito é ser feliz? Uma vez eu me peguei pensando nisso. E aí, se amanhã eu acordasse sem a minha barriga, se a minha barriga, né, se eu tivesse acordado assim, magrinha, não precisasse mais usar as cintas, isso garantiria que eu estaria feliz? Não necessariamente. E os cuidados, eles não foram somente no excesso de comprar cintas, mas também de querer utilizar de produtos alimentícios, né? Que não são alimentos e que são formas que as pessoas às vezes criam para nos dizer que nós vamos conseguir emagrecer. Às vezes tomando remédios para emagrecer, às vezes também substituindo refeições, né, com alimentos por produtos alimentícios, e existe uma diferença entre eles, porque no fundo esconde a nossa insatisfação meramente corporal, né? A nossa preocupação somente com o nosso corpo. É importante, sim, termos uma alimentação saudável, é importante praticar exercícios físicos, é importante tudo isso, mas não só isso, e não fazer tudo isso tendo isso como fim em si mesmo. Esse é o grande problema, esse é o grande perigo de quando a gente pega esse tipo de atalho. A gente passa a se preocupar excessivamente com apenas uma das nossas partes, né? Uma das partes do nosso todo. E Deus, que é Trindade, nos criou também com uma tríplice dimensão. A dimensão do corpo, a dimensão da alma e a dimensão do espírito. Pegar e cuidar excessivamente de um desses pontos apenas é um atalho que pode ser perigoso e pode nos levar a sucumbir. Esse foi o primeiro vídeo do nosso projeto 3 atalhos e um caminho. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo. Vamos sim rezar por você, pela sua necessidade, por aquilo que você talvez esteja sofrendo neste mês. Vamos rezar pelos jovens nesse Setembro Amarelo. Nós vamos partilhar muito mais coisas ao longo deste mês sobre este assunto, que é tão caro para mim, que é tão forte, tão marcante. Ao longo desse nosso caminhada neste mês de setembro, nós vamos
partilhando um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe você. Shalom.